Agora a gente vai falar sobre a prosa romântica. A prosa romântica traz uma figura muito importante, José de Alencar. Sem José de Alencar não haveria Machado de Assis. José de Alencar ele ainda está preso a esses valores europeus, ele ainda traz esses valores europeus, mas ele é muito audacioso principalmente na construção de personagens femininas. Porque como era personagem feminina no romantismo? A personagem feminina, ela era intocável. A personagem feminina, ela era aquela figura pura, ela era aquela figura inocente. E o José de Alencar, ele consegue trazer para essa mulher uma certa força. Por exemplo, em Senhora, ele traz uma personagem muito bem construída, que é uma senhora que era uma moça, que ela era pobre, e ela gostava de um cara. E o cara era muito ganancioso. O cara tinha interesse em dinheiro e o cara então termina com ela por ela ser pobre. Depois, passado um tempo, ela recebe uma herança e aí ela contrata um cara e fala assim: vai lá, fala para aquele fio que me deu um pé na bunda, fala para ele que tem uma mulher, que é uma mulher bem apessoada, que está interessada em casar com ele e paga uma fortuna para que ele case com ela, mas ele não pode saber quem é. E aí o cara vai lá, faz a proposta, depois de muita insistência, esse cara aceita, e no dia do noivado ele descobre que era o amor da vida dele. Ela comprou este homem com esse dinheiro. E aí o romance se passa todo ela fazendo uma tortura psicológica em cima desse homem, do quanto ele foi interesseiro, do quanto ele estava muito mais interessado no dinheiro dela do que em algum sentimento. E a gente descobre no meio do romance, soltando spoiler, tá, pessoal? Porque é uma aula para prova, então é importante ter spoiler. E aí a gente descobre no meio da trama que na verdade o interesse dele vinha porque ele tinha que manter padrões da mãe, da irmã, ele era o homem que cuidava da família. Então a gente acaba se solidarizando a esse homem e a gente torce para a união desse casal. Mas a gente tem essa mulher forte, essa mulher decidida, essa mulher que não se deixa levar simplesmente por interesses do homem. José de Alencar faz isso muito bem. Ele faz isso também com Lucila, que é a história de uma prostituta, onde já se viu a gente ter nesse período uma história de uma prostituta. É óbvio que ela vai se dar mal, porque seria inconcebível naquela época uma prostituta se dar bem, então no final do livro ela vai se dar mal. A gente tem a Iracema, que se apaixona por um homem branco, que também vai se dar mal, mas é importante a gente falar de José de Alencar na construção de um personagem muito importante que traz aquilo que eu disse no começo, que é o Peri do Guarani. A gente não teve Idade Média no Brasil, então a gente não teve a figura do cavaleiro. E o que o José de Alencar faz? O José de Alencar pega o Peri e transforma esse Peri num cavaleiro medieval. O romantismo ele tem três viés muito importantes: amor, honra e lealdade. Essa é a figura do herói. E essa é a figura do herói que vai pendurar até hoje. Se você for pensar, por exemplo, num Batman, o Batman tem esses três valores: amor, honra e lealdade. Quem é o grande amor da vida do Batman? Gotham City. Ele é leal e ele é fiel a essas pessoas. Por elas, ele passa por cima de qualquer coisa. Ele é um homem honrado porque ele não mata. Quando tem HQs ou livros que trazem qualquer menção à arma ou qualquer coisa a essa violência que leva à morte no Batman, ele é extremamente criticado. Quando a gente pensa no Homem-Aranha, que é um jovem, a gente tem o amor, a honra e a lealdade. Tudo isso vem de valores medievais. E aí no Brasil, o que a gente fez? O que o José de Alencar fez? Ele pega esse Peri, que é um índio catequizado em função de um homem branco, então ele tem amor a essa pátria brasileira, a essa família portuguesa, ele é extremamente leal a essa família, ele tem um amor muito grande pela Cecília, que é uma personagem intocável dentro dos padrões estéticos da época, e ele é um homem honrado.
Então o amor entre ele e a Cecília nunca vai ser concretizado. Ele não vai dar uns beijinhos na Cecília, ele não vai ter um caso com a Cecília, porque ela é intocável, porque ela é sagrada. E não só isso, porque ele é um homem honrado e ele vai honrar esse amor que ele sente por ela. Então, por ela, ele faz tudo, por ela, ele coloca a vida dele em risco. Então, a gente pega esses valores medievais e traz para o Brasil. Isso se chama idealização. O romantismo brasileiro, ele é idealizado e ele tem um nacionalismo idealizado. Não é um nacionalismo de um escravizado, de um indígena, de um povo que faz parte de uma camada inferior. Ele é idealizado por valores burgueses, lembrando que o romantismo é o apogeu, é a força da burguesia, é feito por burgueses para burgueses, e ele traz esses valores para essas pessoas. Vamos lembrar também que esses livros, esses romances, eles eram publicados em folhetins. Folhetins eram periódicos que eram lançados diariamente, então cada capítulo saía num dia. Então ele termina num gancho e aí no dia seguinte começa. Então é um livro muito fácil de se ler. É como se você assistisse a uma série. Você assiste uma série, na hora que termina a série você fala, meu Deus, o que vai acontecer? E você fica interessado em assistir de novo. Então tinha um grande público, passa a ter um grande público, tendo em vista que é um povo pouco letrado no Brasil, não eram todas as pessoas que eram letradas, pelo contrário, as pessoas que eram letradas eram pessoas da burguesia, então era feito para eles e tinha esses valores. O José de Alencar também tem romances regionalistas que são muito importantes, ele tem livros que falam sobre o sertanejo, tem o tio, ele tem livros que trazem momentos históricos, romance histórico, que é muito importante. Ele produz em grande escala, ele é um grande produtor, ele traz uma grande variedade de textos e ele consegue trazer uma variedade de textos aí. Então, ele é o grande nome da nossa prosa brasileira. Por isso que quando caiu o José de Alencar na prova do Enem, prestem atenção na questão da idealização, da construção de um ideal, e não que esse ideal seja o verdadeiro ideal brasileiro, mas um ideal que vem de um ponto de vista colonial, que vem de um ponto de vista europeu. Tudo bem? Uma visão decolonial a gente passa a ver daqui a pouco, que a gente vai ver, por exemplo, com Machado de Assis, que rompe com todas essas estruturas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele daqui a pouco.